Hoje quem vai fazer parte do nosso bate-papo é a Natália Almeida, farmacêutica formada na Universidade de São Francisco em 2012 e que hoje voltou a ser estudante e está gestando um módulo de aspectos jurídicos, compliance e sustentabilidade do MBA em gestão de pessoas. Natália, hoje a palavra compliance ela está muito em alta nas organizações, né? Você consegue falar um pouquinho disso pra gente, simplificar um pouco esse assunto? Consigo, claro, tudo bem? Assim, apesar de estar em alta, o compliance, ele é bem antigo, né? Então, assim, ele começou lá na convenção de Haia ou Haia, né? Como as pessoas falam, eu falo Haia, porque em 1907. No Brasil, ele teve um destaque inicial, assim, mais ou menos em 1992. Mas o compliance, você falou assim, simplifica um pouquinho, né? Ele é muito robusto, muito abrangente. Nós temos diversos tipos de compliance. Nós temos o compliance trabalhista, o compliance jurídico, o compliance fiscal, por exemplo, né? Porque o compliance ele se baseia nas legislações. Então, nós temos as legislações, vários setores regulados. O meu, por exemplo, é o setor da saúde, é um setor regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, ele não é assim tão simples, não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é robusto, assim, é bem abrangente. Então, como você falou, eu me formei em 2012 e já são 10 anos atuando na área da indústria farmacêutica. Eu já trabalhei em controle de qualidade, trabalhei com garantia da qualidade, trabalho com assuntos regulatórios e posso te falar que mesmo não lá no comecinho, não enxergando o compliance de forma clara, ele sempre esteve lá, né? Então cada setor aí vai ter a sua parte de regulamentação e o compliance, os gestores, os agentes de compliance, o seu setor de governança corporativa, ele vai analisar as legislações e vai simplificar para os colaboradores essa parte das normas, né? O que pode ser feito, o que não deve ser feito. Então, assim, ele vai criar um norte, vai fazer mais ou menos isso. Então, assim, eu entendo que o compliance, tem bastante gente que fala assim, o compliance é um muro que protege a sua organização, o seu colaborador, a sua instituição dos perigos. Eu acredito que o compliance tem esse papel, mas ele é um norteador, né? O compliance para mim funciona como uma bússola. Ele vai falando por onde eu posso caminhar, né? Onde eu quero chegar. Então, o compliance vai dando essa norteadinha, porque o compliance, ele não é só um documento, ele é uma cultura, né? Se todos os colaboradores, desde o CEO até o colaborador que faz a limpeza, o office boy, o pessoal que faz a compra, não tiver alinhada com essa ideia, com essa cultura, não vai funcionar. Então, o compliance é atitude, ele é formado por documentos, sim, porque para padronizar, para dar transparência, você precisa entregar essa informação para as pessoas de uma forma uniforme. Então, você escreve um procedimento, escreve uma política, escreve um código de ética, um código de conduta. Nas organizações tem nomes diferentes, né? Você pode ter um manual do colaborador, um manual de como falar com os fornecedores, de como fazer uma qualificação. Então, apesar de ser baseado em documentos, o compliance, antes de tudo, é baseado na ideia, né? No seu comprometimento com a empresa, com a sociedade como um todo. E você falou de conduta, né? Modo de agir. As pessoas elas já não deveriam saber esse modo de agir dentro da empresa? Sim e não. As pessoas sabem como agir, mas como não é que as pessoas não sabem como agir, mas as pessoas sabem agir da melhor forma possível, né? Hoje eu trabalho nessa parte do setor regulado e as legislações mudam com uma frequência bem alta. Então, por mais que seja difícil você modificar uma lei,
não é difícil que saia uma portaria, que saia uma regulamentação nova, que saia uma nova indicação do que fazer, né? Uma nova necessidade. Então, o compliance, os códigos de conduta, os acordos, né, que são feitos nas instituições, elas buscam direcionar as pessoas a agir de uma melhor forma, né, para que você não coloque um colaborador numa situação delicada, um fornecedor, né, no momento de uma compra, principalmente quando você tem compras para o poder público, né? Então você tem, o governo quer fazer uma compra, como que você vai agir? Né? O que você vai fazer? Como que você vai conversar? Então não é que assim vai ensinar as pessoas a agirem, vai direcionar para uma melhor prática, agir de uma forma mais perto possível do que é correto, do que é esperado pela legislação. Que bacana. E tem algum caso prático que você pode dar do compliance onde ele foi vantajoso? Onde o compliance foi vantajoso, deixa eu pensar uma bacana aqui. Vou ter que focar na minha área, né, que é onde eu trabalho, mas assim, você pode explanar esse comportamento para todas as áreas da sua empresa, de todos os setores. Aqui na empresa nós trabalhamos com medicamentos de uso específico. Então, em uma das estratégias de marketing é contratar um médico, que é uma referência nesse assunto, né, nessa especialidade, e transformar ele num speaker da sua marca, um speaker do seu produto, da marca não. Ou sim, depende. Então, o compliance, né, ou da minha empresa, por exemplo, o meu código de conduta de contratos, pede que quando eu vou fazer algum tipo de contrato com o médico para que ele exerça essa atividade de falar do meu produto, ele tem lá delimitado no contrato quando ele vai falar e por quanto tempo e aonde ele vai falar do meu produto. Isso protege o médico e protege os consumidores e os outros médicos, porque assim, o médico pode falar de um produto bom? Pode falar sempre. Mas vamos supor que ele está dando uma aula em uma universidade, igual nós estamos fazendo esse bate-papo aqui. Quando ele vai falar do meu produto e ele não está no horário que foi contratado para fazer, ele precisa falar para todo mundo que ele recebe sim um valor financeiro, que ele é remunerado para falar desse produto, mas que naquele momento não é isso que está acontecendo. Ele escolheu falar do produto, aí ele vai indicar os diversos motivos de que ele pode falar ou não, mas ele não vai perpetuar a ideia de só falar desse produto. Nossa, mas isso é muito distante, eu não vejo como compliance a AGI. Por exemplo, vamos supor que nós estamos na faculdade e eu fiz farmácia. Imagina se todos os professores falassem só de um medicamento para dor de cabeça. Olha quantas pessoas estariam saindo dali com a mensagem, com a propaganda de que só aquele medicamento é bom. Né? Então, assim, nesse momento, o compliance, ele protege as instituições, as outras companhias que têm medicamentos parecidos com o meu, e protege o consumidor, que vai ter acesso à informação sobre todos os produtos, e não só da empresa que tem mais dinheiro, da empresa que conseguiu falar com um médico primeiro. Então, esse é um bacana, assim, protege todo mundo. Bacana mesmo. E onde não foi legal, onde não houve o compliance e acabou, né, e onde o compliance melhoraria aquela situação? Olha, esse eu presenciei, assim, a narrativa dessa história e eu fiquei de cabelo em pé, porque eu falei, meu Deus do céu, se tivesse a implementação de um código de conduta entre supervisor e colaborador, isso não teria acontecido. Em uma empresa de médio porte, mais ou menos, pessoas de muita boa vontade queriam trabalhar, e aí o cara falou, vou criar uma empresa, vou chamar uns amigos para ser, meu amigo vai ser gerente porque é da minha confiança. Então já começou aí que a contratação foi de uma forma, né, equivocada, não é assim que você contrata as pessoas para trabalhar, apesar de você precisar desenvolver confiança com seus colaboradores mais importantes.
no sentido de tomada de decisão. Então esse gerente aí, esse CEO contratou as pessoas e 2 deles começaram a ficar meio de briga, começou a dar um bafafá, porque um achou que um ia pegar o cargo do outro, que ganhava mais, que ganhava menos, e aí o negócio foi saindo de controle e deu briga. Quando deu briga, começou uma fofoca, o gestor, né, falou assim, já que eu tô entre amigos, vou chamar todo mundo aqui, vou colocar um de frente pro outro, vou chamar o fulano que falou do fulano, vou colocar todo mundo junto pra gente resolver essa situação. Isso não pode acontecer, porque quando você vai dar um feedback pro seu colaborador, você tem que deixar ele confortável, você não pode expor ele a uma situação de risco, né? Você não pode, até um risco emocional, uma humilhação, porque você vai lá apontar uma falha, você está ali conversando sobre coisas que podem ser ou não verdade, então nem todo mundo consegue ter uma inteligência emocional para lidar com aquela situação e não é bacana, né? Eu não gostaria de estar nessa situação, acredito que você também não, então é um pouco difícil. Então assim, não tinha compliance, né? Não tinha nenhuma ideia assim de governança positiva, não tinha um compliance trabalhista nessa situação que ia proteger o funcionário. Imagina assim, se nesse momento existe uma agressão, um funcionário fala isso, que fala aquilo, e aí aumenta, interpretou uma situação de modo errado, aí vai para cima do gestor, e o gestor vai para cima do outro, acontece alguma coisa. Tudo isso pode gerar um processo, né, uma demissão, um pedido de demissão, um processo trabalhista. Então, quando você não tem um compliance bem implementado, você fica à mercê desses riscos, né? Porque o compliance ele faz isso. Um dos pilares do compliance é que você analise as situações, analise as legislações e através dessa análise faça um mapeamento de risco. Mapeando os riscos que você tem, você consegue definir políticas e procedimentos, que são os nossos códigos de conduta, os nossos códigos de ética, e padronizar, levar essa informação para o colaborador, para todas as pessoas da empresa e falar, vocês vão agir de acordo com esse código aqui. Esse é o padrão da nossa empresa, né? O padrão de respeito, o padrão de qualidade, que é de você deixar todo mundo na mesma linha. Então, o compliance ele pede muito essa transparência, né? Essa uniformidade na informação do como agir, que entra lá naquele outro ponto que a gente já conversou. E deixa eu te falar, tem uma outra situação que eu me lembrei, que eu presenciei num treinamento de compliance. Teve um vendedor que falou assim, quando não tinha compliance era muito melhor porque a gente podia fazer qualquer coisa, podia dar brinde para médico, podia pagar viagem, podia fazer várias coisas. E aí quando eu ouvi esse vendedor falando isso, né, comecei a pensar um pouquinho como iria responder isso para ele, do porquê o compliance é positivo e não negativo, né? O compliance, em primeiro lugar, ele não impede que você faça nada. O compliance, ele só direciona, né? Ele direciona você para um caminho justo, um caminho equilibrado entre a sociedade e as empresas, entre as empresas e as empresas e o desenvolvimento comum. Eu falei, né, depois de pensar um pouquinho, eu falei assim para ele, olha fulano, se não houvesse compliance hoje, nós não estaríamos trabalhando aqui, porque apesar de muita vontade de fazer, de acontecer, a nossa empresa ainda não tem um poder financeiro de investir em marketing nesse nível que você está falando. Se não houvesse compliance, não houvesse esses acordos, né, esses limites na propaganda, esses limites de brinde, de premiação, você não ia conseguir oferecer nada mais vantajoso do que o concorrente, né, que atualmente está na nossa frente. A gente não pode ignorar essa parte, né? Então, assim, eu estou comentando com você que você pode pagar um jantar de aproximadamente aí R$400. Então, esse é um limite, é um teto no nosso código de conduta aqui na área médica. E aí, se não tivesse compliance, se não houvessem esses acordos,
as outras empresas poderiam levar o cara para jantar lá em Paris e você ia levar ele aqui num bom restaurante. Então, o compliance sim é nosso amigo e ele facilita, assim, né? Ele equilibra algumas coisas dentro das organizações, certo? Nossa, caramba. Bem que você falou mesmo que era muita coisa, né? Bastante. E tudo isso, com tudo que você comentou, você poderia falar uma vantagem da implementação do compliance, dessa cultura nas empresas? Ó, tem essa que eu acabei de te falar, Sim. né? Que é assim, dar um equilíbrio. O compliance, quando bem implementado, ele traz transparência, redução de custo. Ah, mas como redução de custo? Eu não vou pagar mais imposto, não vou fazer mais alguma coisa desse tipo? Não, você vai, né? Vai pagar todos os impostos. Só que você vai recolher um imposto errado? Não, né? Você vai deixar de recolher o imposto e depois você vai ter uma multa? Não, né? Então, você tem aí redução de custos. Quando você tem uma boa governança, né? Você não tem muitos processos, você tem uma boa saúde emocional dos colaboradores ali, você transforma aquele ambiente num ambiente gostoso, harmonioso de trabalhar. Então, você tem uma boa reputação. Hoje em dia, quem que não quer ter boa reputação? Rede social, as pessoas hoje não conversam mais a respeito assim, o que você acha da empresa tal, tal? Você vai lá, entra na internet, procura avaliação daquele local, avaliação daquele produto, né? Hoje você tem alguns aplicativos que eles mostram assim, hoje não, né? Mas existe uma classificação das empresas, qual o melhor lugar de se trabalhar, toda essa análise, essa boa reputação, ela vale dinheiro, porque quando existe a análise de uma fusão, de uma compra, por exemplo, toda essa parte anticorrupção, antifraude, ela é analisada. Então, assim, olha, implementou essa política que o compliance é alinhadinho com a legislação, todo mundo trabalhando de forma harmoniosa, não tem multa, não tem processo trabalhista, então você não tem esse gasto. É aí que você enxerga a redução de custo. Antecipando os riscos, você evita essas situações desgastantes, né, e estressantes, e você trata melhor as situações. Lembra que eu falei para você que a bússola é o jeito de, eu não sei como agir. Não, eu sei como agir, só que o compliance vai fazer com que eu haja da melhor forma possível perante todo mundo, certo? Além de que quando você tem um processo bem implementado, bem estruturado, a Lei 12.846 de 2013, ela fala assim, até fiz uma colinha aqui, no artigo 7º, assim, serão levados em consideração na aplicação das sanções a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. O que essa parte quer dizer pra gente? Que apesar de você se proteger, você concorda que você não está assim dominando a ação de todas as pessoas? Então vamos supor que um colaborador praticou um ato ilícito e aí pegou a parte fiscal, pegou a parte, não sei bem como que essa parte da polícia entre si, né? Então teve um ato ali e não foi bacana, e na hora lá o juiz vai analisar, essa empresa tinha políticas que faziam prevenção a essa fraude, faziam prevenção a esse ato ilícito? Não, tinha, estava tudo implementado. O juiz vai entender que aquele ato foi individual, foi aquele colaborador que teve aquele ato, e não que a sua empresa tenha essa conduta, né? Então, olha a importância disso na hora de ser multado, porque assim, não é que vai eximir você da culpa, da responsabilidade ou da penalidade, das sanções administrativas que acontecerem. Mas ele vai falar, olha, essa empresa não é assim, né?
vai aplicar uma multa, vai fazer alguma coisa, vai falar, ó, melhora a sua política de detecção, né? Melhora a sua política de contratação. Você vai propor aí, né, uma nova análise para que isso não se repita. Mas o que fica claro é que você não vai perpetuar a imagem de que a sua empresa é fraudulenta, de que a sua empresa é corrupta, né? Isso, eu não gostaria de trabalhar numa empresa que eu sei que, né, é corrupta e tudo mais, e nem com pessoas que são assim. E é isso, um papo para um outro dia, mas acredito que é mais ou menos isso. Tá? Se tem mais alguma pergunta, conseguiu entender mais ou menos, viu como é complexo, Sim, né? é muito complexo mesmo. Bom, Natália, muito obrigada. Obrigada a você pela ajuda aí, professor. Um abraço. Gostei muito desse módulo. Espero que o senhor tenha gostado desse jeito descontraído aqui que eu achei de apresentar esse trabalho para você. Forte abraço, desejo muito sucesso e espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento aí. Tchau, tchau.